Ataque a bairro residencial de Kharkiv provoca pelo menos 7 mortes a poucas horas de António Guterres se encontrar com Volodymyr Zelensky. Cresce a tensão no Taiwan. Estados Unidos anunciam o início de negociações para um acordo comercial com o território. Monkeypox está a crescer 20% por semana. Já foram registados 35 mil casos em 92 países. Um bombardeamento de um bairro residencial na cidade de Kharkiv provocou pelo menos 7 mortos e 16 feridos. De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques russos sucederam-se ao longo da noite na segunda maior cidade do país. Para Volodymyr Zelensky, tratou-se de um ataque cínico a civis, em que um bloco de apartamentos foi totalmente destruído. Garantiu que não irão perdoar e prometeu vingança. No seu discurso noturno, o presidente ucraniano destacou ainda a resiliência do seu país, ilustrada pelo regresso da atividade diplomática, com 55 embaixadas já em funcionamento na Ucrânia, e pela visita de António Guterres esta quinta-feira. O secretário-geral da ONU irá reunir-se com Zelensky e Recep Tayyip Erdogan para discutir o acordo entre Kiev e Moscovo para a exportação de cereais, sublinhando a necessidade de uma solução política para o conflito. A situação de Zaporizhia também será discutida. António Guterres já apelou à criação de uma zona desmilitarizada. Enquanto prosseguem as acusações de parte a parte, as autoridades ucranianas realizaram exercícios de resposta a uma situação de emergência na maior central nuclear da Europa. Entretanto, a Rússia divulgou imagens da reconstrução em curso de Mariupol e a China anunciou o envio de tropas para a Rússia para a realização de exercícios militares conjuntos que, de acordo com Pequim, nada têm a ver com a atual conjuntura internacional e regional. A tensão entre Taiwan e China cresce em várias frentes. Se a nível militar, Taipei respondeu às demonstrações de força de Pequim com a realização de exercícios militares para exibir os seus sistemas de defesa, a nível económico, foi Washington a deitar achas para a fogueira ao anunciar o início de negociações para um acordo comercial com Taiwan. Os Estados Unidos já tinham acusado a China de exagerar na sua reação, mas Pequim não cede. A visita de Pelosi ao Taiwan, com a conivência dos Estados Unidos, tratou-se de uma prática retrógrada que violou seriamente a soberania da China. Interferiu gravemente nos assuntos internos da China e ameaçou fortemente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. A China precisa de responder de forma firme. A nossa posição é legítima, razoável e legal e as nossas ações são fortes e proporcionais. A visita da diplomacia norte-americana foi vista pela China como o reconhecimento da soberania do Taiwan, o que não acontece em termos oficiais e que pode levar ao corte de relações diplomáticas e comerciais entre Pequim e Washington. Subiu para 21 mortos e 33 feridos o registro das vítimas do atentado numa mesquita em Cabul, a capital do Afeganistão. De acordo com uma testemunha ocular, a explosão foi levada a cabo por um bombista suicida. Entre as vítimas está um clérigo e diversas crianças, uma testemunha conta. Estava a assistir à oração da noite com outras pessoas quando a explosão ocorreu. Foi muito poderosa e dentro da mesquita. O ataque ainda não foi reivindicado. A filial local do grupo Estado Islâmico intensificou os ataques contra os talibãs e os civis desde a tomada do poder pelos talibãs há um ano, tornando-se a principal ameaça à segurança no país. O governo talibã promete punir os autores destes crimes, mas tem-se revelado incapaz de travar os ataques. Os casos de monkeypox no mundo cresceram 20% na última semana. De acordo com a OMS, quase todas as infecções estão a ser relatadas nos continentes europeu e americano. Mais de 35 mil casos de monkeypox foram até agora notificados em 92 países e territórios. Quase 7.500 casos foram notificados na semana passada, um aumento de 20% em relação à semana anterior, que também foi mais 20% do que na semana anterior. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde revelou ainda um total de 12 mortes relacionadas com a doença fora de África, onde o vírus é normalmente encontrado.
A OMS lembra que, embora a maioria dos casos notificados seja entre homens que fazem sexo com outros homens, o vírus pode ser apanhado através do contacto íntimo entre quaisquer indivíduos infectados. Os especialistas dizem que a vacina não é a solução para controlar as infecções e que é importante tomar precauções, como reduzir o número de parceiros sexuais ou evitar sexo em grupo. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, apelou esta quarta-feira à Sérvia e ao Kosovo para diminuírem as tensões nos Balcãs. Stoltenberg recordou ainda que a missão de manutenção de paz na região KFOR está pronta a intervir caso a violência regresse às ruas. Embora a situação no terreno tenha melhorado, é da responsabilidade de todas as partes, particularmente dos funcionários de Belgrado e Pristina, evitar uma nova escalada. Apelo a todas as partes para que deem mostras de contenção e evitem a violência. Caso a estabilidade seja colocada em causa, a KFOR está pronta a intervir e tomará todas as medidas necessárias para garantir um ambiente seguro e a liberdade de circulação para toda a população do Kosovo. Não espero que os sérvios se deitem e digam como se sentem bem. Há uma nova geração de crianças, jovens do norte do Kosovo e do Kosovo em geral, que não vão aguentar. Eles não veem o Kosovo como um país independente, como 22 dos 27 países membros da União Europeia veem, mas como um território da Sérvia. O chefe da Aliança Atlântica reuniu-se igualmente com o primeiro-ministro do Kosovo. Por um lado, temos o Estado Democrático do Kosovo, temos a polícia profissional da nossa República. E, por outro lado, existem estruturas ilegais da Sérvia que foram transformadas em bandos criminosos que ergueram barricadas. E, neste sentido, podemos dizer que existem dois lados, mas nunca devemos perder o centro moral. Para esta quinta-feira está previsto um encontro tripartido em Bruxelas entre os líderes sérvio e kosovar, presidido pelo alto representante diplomático da União Europeia, Josep Borrell. Três dias de greves nos transportes públicos do Reino Unido. Dezenas de milhares de trabalhadores exigem melhores salários e condições de trabalho mais dignas. Esta quinta-feira circulavam apenas 20% dos comboios e a paralisação repete-se no sábado. Sexta é a vez dos trabalhadores do metro de Londres pararem. A tensão social cresce por causa do aumento brutal dos preços da energia e com a inflação a atingir máximos de 40 anos. E o Banco de Inglaterra avisa que o pior ainda está para vir este ano, em que os salários reais já caíram em média um valor recorde de 3%. Budapeste foi palco de uma manifestação para exigir proteção para as florestas da Hungria. O protesto, segundo em menos de uma semana, juntou cerca de 1000 pessoas contra a decisão do governo de flexibilizar a legislação que regula o abate de árvores, além de facilitar o corte de espécies nativas, permite a sua substituição por espécies invasoras. A medida segue-se ao aumento no consumo de lenha provocado pelo elevado preço da energia. Os incêndios na Argélia já provocaram 26 mortes e várias dezenas de feridos. O país tem sido particularmente afetado pelas chamas este verão e a dificultar ainda mais a situação está de acordo com a imprensa local, a política. A suspensão do Tratado de Amizade com Espanha, motivada pela posição de Madrid relativamente ao Saara Ocidental, levou à anulação de um contrato com uma empresa espanhola que fornecia aviões de combate a incêndios. A falta de água no Rio Colorado levou à imposição de cortes no consumo nos estados norte-americanos de Arizona e Nevada e também no México. A seca histórica que há 23 anos assola a região levou os Estados Unidos a adotar medidas drásticas que ainda assim se estima não sejam suficientes. Além do acesso à água potável e da irrigação agrícola, também a produção de eletricidade está ameaçada devido ao baixo caudal. O
O mais recente exemplo de arte urbana em Belfast foi inspirado pela corrida ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O mural, assinado por Kieran Gallagher, remete para um combate de boxe entre Liz Truss, ilustrada com bandeiras do Reino Unido e da União Europeia por ter mudado de opinião relativamente ao Brexit, e Rishi Sunak, retratado com luvas douradas devido à sua fortuna. O novo chefe de governo britânico será reconhecido a 5 de setembro.